Oi, Ruth, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tudo bem. Estamos com uma refrescada aqui, deu uma chuvinha aqui no Rio, temperatura estava ontem 45, mais ou menos, e hoje já a previsão de cair 10 graus aqui e amanhã mais 10 graus. Bom, É, 45 graus no estou Rio? falando isso de sensação térmica. Sensação térmica. É. É, Mas é aí de veio a chuva lascar. e deu uma baixada de temperatura e amanhã É vai chover horrível. mais e vai baixar mais ainda. Bom, ainda bem, porque ficar com essa sensação térmica é horrível. Vocês Horrível. tiveram aí também, né, um dia atípico com calor à Sim, noite? tivemos na quarta-feira, aumentou assim a temperatura de dia, mas de quarta para quinta de noite choveu, a temperatura baixou. Ontem também teve chuva. Essa noite também choveu, mas hoje ainda não choveu, embora esteja assim ameaçando. Mas diz que pode chover ainda um pouco amanhã, até domingo, mas não aqui na zona central, no sul e na parte oriental do país. Certo. Então, muito bem. Bom, eu no nosso último encontro, é, algumas pessoas me entraram em contato comigo e falaram assim: puxa, fiquei triste quando eu assisti o resumo dessa semana. Eu falei, por quê? Ah, porque você tinha comentado sobre os casos de mulheres grávidas que estavam se contaminando, que teve, né, um aumento e também o lockdown. Mas, assim, ao mesmo tempo, essa semana a gente viu que teve uma queda muito grande, né, de idosos que estão se Sim, internando, que está porque tendo. é uma coisa espantosa, viu? Enquanto a vacinação estava para as pessoas mais idosas, então foi aquele espetáculo. Agora que já acabou de vacinar as pessoas idosas e agora está aberto para todas as idades, a partir de 16 anos, qualquer um pode ser vacinado e é só telefonar e marcar e ir. Então, com isso, baixou bastante o ritmo de vacinação, porque aí começa a tal história dos jovens que não têm medo de nada, que eles acham que eles são jovens, mas não é. Atualmente, agora, o número de doentes graves são pessoas de 40, 50, os doentes de mais de 60, que todos já passaram mais de 2 semanas depois da segunda dose, baixou completamente o número de doentes idosos em condições graves. Agora, os doentes graves são jovens, Que não se 40, vacinaram. 45 anos, e morrem. E morrem. Então, Ontem morreu quase 50 pessoas. Nós continuamos com um índice de morbidade de mais de 7.000 pessoas por dia. Já ultrapassamos os 5.000 óbitos desde o início da... E tudo isso foi agora de janeiro para cá, com o absurdo dessa mutação britânica. mas são pessoas, Mas são pessoas que se vacinaram ou não se vacinaram? os que morrem, É. não, em geral, que o problema é que as pessoas adoecem até que eles cheguem em estado grave, leva alguns dias. Quer dizer, os pacientes que hoje estão internados em estado grave não são mais pessoas idosas de 60, Sim, 70 anos. mas as pessoas mais novas se vacinaram também. Mas ainda não tinha chegado a eles a vacina. Ah, tá. Eles ainda não estavam Entendi. na fila, né, da Certo. vacina. Agora, então, como começou
a aparecer os casos graves, a contaminar os jovens, as pessoas mais jovens, então resolveram abrir completamente esse limite de idade. Todas as idades podem vir. Entendi. Porque senão nós ficamos nesse absurdo de ter mais de 3 milhões de vacinados e o óbito e a morbidade aumentando. Quer dizer, o que se chegou, o que os professores entendidos, os grandes cientistas dizem que não existe ninguém até hoje consegue explicar exatamente como é que está acontecendo isso que os países, por exemplo, na Inglaterra, que eles também tiveram um sucesso muito grande, não como aqui em Israel, com a vacinação, mas também eles conseguiram vacinar muita gente. É um problema de ter, às vezes, em um dia, 1.000 mortos. Ninguém está entendendo isso. Ninguém está conseguindo explicar o que está acontecendo na Europa. Na Europa está horrível. Mas essas pessoas, não se sabe se elas não foram vacinadas, provavelmente. Não foram vacinadas, porque lá, primeiro, que lá a população é muito maior, não pode comparar com a população de Israel, porque tudo tem que ser, todas as estatísticas, todos esses números, grande ou pequeno, é de acordo com a população. Quer dizer, a população de Londres é algumas vezes maior do que a população de todo Israel. De modo que tem que levar tudo isso em conta. Agora, mesmo levando tudo isso em conta, é um número absurdo. E eles estão para ver, né? O que vai com Exato. E agora, então, ontem saiu aqui anunciado que a procura agora dos cientistas é encontrar um medicamento que consiga tratar, se não for curar, pelo menos melhorar a situação dos doentes graves, porque eles estão vendo que a vacina vai surtir efeito, mas vai ser em espaço de tempo demorado. E como a vacina não tem lei que obrigue ninguém a tomar, tem aqui um ministro que ontem teve reunião do gabinete de corona. Essa reunião foi protelada desde quarta-feira, tinha que ser quarta, de manhã, não foi, passou para de tarde, não foi, tinha que ser quinta, a 1h da tarde, no fim só começou às 7h da noite, levou mais de 5 horas, terminou depois de meia-noite, 1h da manhã, porque um dos ministros, inclusive, ele disse, não é possível, porque a discussão era que, segundo o que tinha sido estabelecido, hoje de manhã, às 7h da manhã, teria que ter terminado a quarentena que foi declarada há 2 semanas atrás. Aí, quando se fez a pesquisa, a estatística, do número de doentes, do número de mortes, hoje tem mais do que tinha no dia que começou a quarentena. De modo que chegou à conclusão que a quarentena em si, sozinha, não é a solução. Não é a solução. Então, começando a procurar remédios aqui, em 3 lugares diferentes, em hospitais diferentes, começaram a pesquisar remédios, e o que está mais adiantado na pesquisa é a pesquisa que está sendo feita no Hospital Ichilov, que eles estão usando a nanotecnologia para fazer bolhas, pequenas bolhas, tão pequenas que com nanotecnologia, bolhas de proteínas que são introduzidas nos alvéolos pulmonares das pessoas que o problema mais grave é justamente no pulmão,
que esse vírus faz, ele faz hemorragias locais. Em todo lugar onde tem hemorragia no pulmão, que o pulmão é como se fosse uma bolsa cheia de saquinhos de ar. Então, cada saquinho desse que tem hemorragia, ali não tem oxigênio. Então, o problema é que a saturação de oxigênio no sangue do doente cai de uma forma tremenda, e é isso que leva eles a um estado gravíssimo. E mesmo que você oxigene através da bomba de oxigênio, da máscara, como é, a sonda, e não é suficiente, acaba que você tem que sedar o doente e fazer respiração artificial. Então, o que estão procurando agora é um jeito de impedir que esse vírus cause essa hemorragia nos alvéolos. Então, estão conseguindo, através de uma coisa mínima, introduzir uma proteína no alvéolo que impeça a hemorragia. Se eles conseguirem isso é um tratamento. Que uma coisa é tratamento e a outra coisa é a vacina, que é prevenção. São duas coisas. A prevenção não é imediata, o tratamento é imediato. Com certeza. Entendeu? É a diferença. Uma outra dúvida, Ruth, que ficou em relação às mulheres grávidas. Em relação às mulheres grávidas e em relação às crianças. Sim, mas... Porque antes desse maldito vírus em inglês que chegou aqui, as crianças praticamente não adoeciam. Agora tem mais de 40 mil crianças que adquiriram a doença, ou que não adquiriram a doença, mas que tinham o exame positivo. E, inclusive, um bebê, pela primeira vez, um bebê de 2 meses morreu de corona. Isso é muito triste. Mas em relação à vacina, por exemplo, você tinha dito que as mulheres grávidas, no primeiro trimestre, depois dessa gravidez... Não? Primeiro, não vacinar. Não, primeiro não pode, depois, mas a partir pode. Aí, a pergunta que eu te faço é uma pergunta que me fizeram. A pessoa não está grávida, mas ela pretende... Ela falou que mora em Israel e que ela ouviu do Ministério da Saúde ou de algum órgão do governo que as mulheres que pretendem engravidar nos próximos 3 anos não devem tomar a vacina. Isso procede? Não é assim. Porque depende de cada mulher. Se é uma mulher jovem, sadia, que não tem nenhuma doença grave, crônica, ou que possa perturbar de alguma maneira o sistema imunológico dela, então está completamente bem, então aí não é problema. Simplesmente pedem que, se ela quer engravidar, se puder evitar a gravidez, não é uma época ótima agora para ficar grávida no meio de tantas interrogações. O que eles dizem é o seguinte: pode-se praticamente dizer que a vacina não causa nenhum efeito ruim sobre o feto. Agora, os primeiros 3 meses da gravidez, sem corona, sem nada, é a época que acontece mais problema na gravidez. São os 3 primeiros meses. Então, é quando se formam todos os aparelhos, quando a construção do organismo está em vias de começar a progredir. E tanto que se espera até os 3 meses para fazer aquele exame de ver como é que estão todos os aparelhos funcionando. E nessa fase é a fase dos abortos imprevistos, do fato de ser gravidez extrauterina. Não é? Todos esses problemas acontecem no primeiro trimestre.
E é hábito agora, né? Sempre se esperar, quando chega na 12ª semana, se fazem todos esses exames e se vê se está tudo bem. Se está tudo bem, então, vacina. Quer dizer, então não tem interferência nenhuma no organismo da mulher, mesmo que ela não vá se... É porque essa informação eu achei estranha também, por isso que eu estou te perguntando. Sabe o que é? Muitas pessoas... A quantidade de informação que se transmite ao público é muito grande. Nem todo mundo entende tudo. E nem sempre as informações são idênticas. Tem sempre alguém, algum professor, algum médico, que ele pensa de uma maneira diferente da que foi dita pelo Ministério da Saúde. Aí cria um ambiente de descrença. Isso prejudica, exatamente, porque é uma jovem que não vai se vacinar porque ouviu que ela pretende, então, o que diz o Ministério da Saúde? Com medo. O Ministério da Saúde diz assim, a nossa posição é essa. 2 pontos, tac, 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 tac. Agora, você está com dúvidas? Você tem o seu médico, que é o obstetra, o ginecologista, vá conversar com ele. Entendeu? Nada melhor, quer dizer, você não vai tomar uma atitude dessa pelo que você viu e ouviu na televisão, ou nas redes, que é um absurdo. Não, nem fala, as redes sociais. O que corre nas redes sociais dá vontade de você pegar o telefone, jogar o telefone na lua e não ler mais nada. Os absurdos que as pessoas postam, e sem responsabilidade alguma. Agora, nem todo mundo tem essa capacidade de se desligar. Quem é esse que está escrevendo aí? Eu sei lá quem é. Pode ser um garoto de 15 anos, de 16 anos, que escutou não sei aonde, inventa qualquer coisa. Até mesmo tem médicos. Até mesmo médicos. Também. Que falam bobagens. Médicos desse... Também tem esses que negam. Tem esses que negam a existência. Não tem um presidente que não é um idiota qualquer, um presidente, aliás, 2, né? Porque teve nos Estados Unidos também, e que nega a existência. Qualquer. Você errou, ele é um idiota qualquer. De modo que a situação está muito difícil pelo excesso de informações que são contraditórias. O Ministério da Saúde aí é confiável, né, Ruth? É confiável. Agora, existe o problema. O Ministério da Saúde tem uma comissão corona que se senta com um grupo de políticos que são do governo. E os ministros ou os deputados que representam as diferentes agremiações políticas que sentam nesse gabinete, cada um tem uma opinião diferente. Eu acho que... Eu às vezes penso, porque o povo judeu é o povo do Talmud, né? Talmud como você sabe, você pega um livro e tem lá uma porção de psukim, e o que se faz para estudar o Talmud? Cada um tem 50, 60 que estão sentados em torno do mesmo rabino que está explicando, está ensinando, cada um explica o mesmo passuk da sua forma. Então, dizem que isso está no DNA dos judeus, de duvidar de uma coisa que foi dita. Ele sempre pode procurar uma outra explicação. Agora, no caso específico da corona, está acontecendo, não é só aqui, está acontecendo no mundo todo, excetuando os países como a Nova Zelândia, ou a Austrália, ou a Coreia do Sul, que eles conseguiram fazer milagre, realmente.
Nenhum outro país Acho que até a consegue fazer China, isso. né? Com a quantidade de habitantes que tem, o número de casos hoje, e nem o Sim, número de mas é que mortos foi maior do que os outros países. ninguém acredita. Também tem isso. Esse é que é o problema, que um governo, esses governos totalitários, você A não gente pode não tem. acreditar em nada que eles publicam. É o que eles publicam, se é verdade, se não é verdade, porque não tem ninguém lá que vai dizer o contrário. É verdade. Então, a gente dá atenção a países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, Estados Unidos, a Suécia, a Suíça, a Dinamarca, Holanda. Então, esses países a gente escuta e está em contato. Os ministros de saúde estão em contato um com o outro, porque estão todos dentro da mesma dúvida. Certo. Não tem nada do que você disser hoje em dia a respeito da corona que seja 100% certo. Não há. É verdade, é verdade. Ruth, eu essa semana fiquei meio indignada, e eu quero saber se eu tenho razão de ter ficado indignada, porque eu estava assistindo um noticiário, inclusive um médico aqui, que foi presidente da Anvisa. Anvisa é o órgão de saúde, sim, sim. né? E é um infectologista que eu sempre tive muita admiração por ele. E ele questionou, porque o Israel está sendo, pela primeira vez, né? Israel está servindo como referência aqui no Brasil, na mídia, como exemplo, né? O melhor país de vacinação, sistema de saúde. E aí esse médico, que eu tanto admirava, vira e fala assim: bom, em relação aos judeus que estão sendo vacinados, ok, mas eu quero saber o número de palestinos que moram em Israel que receberam a vacina, porque, pelo que eu sei, Israel não está vacinando os palestinos. Você pode falar sobre isso? Sim, mas o camarada é muito ignorante, porque tem duas coisas. Não, ele não é ignorante, isso é pior. Não. Existem os árabes israelenses. Eles são árabes, são muçulmanos, mas eles são israelenses, eles moram em Israel, eles são cidadãos israelenses, com os mesmos direitos, as mesmas obrigações, excetuando o serviço militar, que eles não são obrigados. Se eles quiserem ir, eles vão, se não, não são obrigados. Então, agora, os palestinos, eles não são israelenses, eles têm um outro governo, eles têm um outro país. Israel, então, existe uma lei internacional que diz que se um país ele ocupa um outro país, no momento que ele é um país ocupante, então ele é o responsável pela população civil daquele país. Eu escrevi até na semana passada. Essa semana, eles já receberam 5.000 doses. O governo, existe um governo palestino, existe o Ministério da Saúde palestino, que é lá o Abbas, que a capital da Palestina é Ramallah, e, além disso, tem a faixa de Gaza, que também é palestina, mas eles não aceitam o governo de Ramallah. Eles têm um governo próprio, que é a faixa de Gaza, e eles também são palestinos. Agora, os de Gaza, eles não têm dinheiro de forma nenhuma para comprar vacina, nem para nada. A vida toda eles recebem esses donativos da UNRWA, que é uma organização para refugiados da ONU, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para os milhões de refugiados que ficaram pelo mundo. Não sobrou mais nenhum refugiado. No mundo todo, só tem refugiados palestinos. Porque a UNRWA é a única que funciona na Palestina, em Gaza, porque eles não aceitam de nenhuma forma que a existência de Israel. Então, eles se consideram refugiados
e eles são refugiados desde 48, de modo que, embora lá em Gaza viva 1,5 milhão, 1,6 milhão palestinos, mas palestinos que recebem ajuda da UNRWA são mais de 5 milhões, porque os palestinos que estão na Síria, na Jordânia, no Marrocos, onde eles estiverem no mundo, e que já é a 4ª ou 5ª geração, eles não recebem cidadania de país nenhum, e eles continuam palestinos, tanto que eles querem o direito de volta, que Israel, de forma nenhuma, não pode aceitar, porque como é que vai aceitar agora 5 milhões, 6 milhões, mas que já tem 3, 4... Eles não nasceram aqui. É a mesma coisa que um camarada que nasceu na Alemanha e chega aos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, por razões A, B ou C, ele não recebe a cidadania americana, e ele passa a exigir direito como americano, mas ele não é cidadão americano, ele mora lá. Agora, aqui nem isso, ele não mora em Israel, ele mora em Gaza. Agora, Israel está passando doses de vacina e os países que sempre, como o Catar. O Catar dá 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, todo mês, para Gaza, para viver, mas não é por causa da corona, a vida toda, para ter comida, para sustentar escolas, para ter hospital, porque eles não conseguem se manter. Quer dizer, os árabes israelenses têm direito à vacina. Os árabes israelenses não têm nada, é como eu. Ele mora aqui do meu lado e ele vai no mesmo Kupat Holim que eu, ele se interna no mesmo hospital que eu, está cheio de médicos árabes em todos os hospitais de Israel, enfermeiros e enfermeiras, eles são cidadãos israelenses. Como eu, os árabes, mesmo israelenses, que vivem um nível cultural muito melhor, eles estudam em escolas boas, eles, por exemplo, são do mesmo nível mental que os nossos Haridim. E começam a inventar que se você vai tomar a vacina vai virar jacaré, como diz o presidente, aí é que eles dizem outra coisa. Diz que isso afeta a procriação. Isso. A procriação. Olha, falou em procriação para os Haridim e para os árabes, que procriação. É isso aí que eu ouvi. Então, eles tomam menos vacinas, mas as vacinas estão aqui, eles vão na mesma Kupat Holim que eu, no mesmo hospital que eu, eles têm todos os direitos. Quer dizer, os palestinos mesmo, aqueles que moram... Os que moram fora de Israel. Agora, você pergunta a um israelense árabe que mora aqui, a 500 metros daqui, eu estou vendo aí a Calquília, que é uma cidade árabe palestina. Você pergunta a eles qual é a nacionalidade deles, eles dizem palestino. Entendi. Tá certo, né? Eles querem ser. Cada um tem. Até agora, até essa Knesset que agora vai sair depois das eleições, tem 15 deputados árabes israelenses, que são deputados, são eleitos. Não, eu sabia disso, eu já li sobre isso, mas eu fiquei muito chocada, porque é um cara que... É muito fácil. É muito fácil fazer fake news. Você vê os árabes que moram em Jerusalém, na parte oriental de Jerusalém, ela foi concedido nesse acordo que, quando existir o Estado palestino, a Jerusalém Oriental será a capital desse Estado. Mas, por enquanto, eles estão aqui. Então, eles recebem tudo. Recebem tudo. E quando pergunta a eles se eles querem trocar de nacionalidade,
e serem só palestinos, porque eles moram na parte oriental de Jerusalém. Não, eles não querem. Claro. Porque não tem bitur leumi, não tem aposentadoria, não tem Kupat A Holim. parte boa de ser israelense, né? Todas as vantagens. Exatamente. Pergunta a algum deles se ele quer trocar de nação. Não. Todos eles são israelenses. É isso aí. Está explicado, tudo explicadinho. Então, vamos falar de outra coisa. Uma outra... São questões do Ocidente, diretamente para você. Em relação ao Biden, né? Existe alguma, por aí, no noticiário, falando de alguma medida ou uma futura medida que possa prejudicar Israel na política? O que tem se falado muito aqui, porque Israel, e principalmente Netanyahu, estava acostumado que o Trump não dava um espirro sem telefonar para o Netanyahu, e o Netanyahu idem com ele, de modo que eles gozavam de uma importância muito grande, de um prestígio muito grande, junto, não aos Estados Unidos, junto à Casa Branca e junto ao Congresso, que tinha maioria republicana, não é? De modo que agora, já se passaram 2 ou 3 semanas que o Biden foi eleito, e o Biden ainda não telefonou para o Netanyahu, de modo que isso sai do jornal todos os dias, que o Biden ainda não telefonou. Mas ele não telefonou também para muitos outros, muito mais importantes do que primeiro-ministro de Israel, porque os primeiros dias, primeiro tempo quando ele tomou posse, ele se dedicou única e exclusivamente à corona, de começar a vacinação em massa. O meio ambiente também, né? Sim, mas principalmente a corona, que isso de já ter morrido mais de 300 mil americanos é um absurdo. Um país que tem tudo e as pessoas vão morrer de doença. Agora, essa semana, foi a primeira vez que ele pronunciou um discurso explicando qual é a política exterior dos Estados Unidos. Porque no momento que está importando aos Estados Unidos é a política com relação ao Irã. Porque o Irã lembra que foi feito aquele acordo que os Estados Unidos assinaram, foi na época do Obama, quando o Obama era presidente. Então, fizeram aquele acordo atômico, né, para impedir, não para impedir, mas para retardar o máximo possível a evolução do Irã na conquista do armamento atômico. E a Inglaterra, a França, a Alemanha, Itália, todos os países europeus, todos eles assinaram esse acordo e fizeram uma série enorme de exigências, né? Não exigências. Fizeram... eu não me lembro, não estou lembrada como é a palavra, que com medidas para dificultar as transações econômicas, que o Irã tem, como a maioria dos países, sanções econômicas. As sanções econômicas, que foi uma tragédia para o Irã, porque eles acreditavam que se o problema econômico fosse muito grande na venda do petróleo, né, que todos os países que negociavam com o Irã na época do Obama, eles depois os Estados Unidos não permitiam que eles negociassem com os Estados Unidos. As contas
bancárias do Irã nos bancos americanos foram congeladas. Quer dizer, a vida do povo lá no Irã ficou muito difícil por causa disso, e eles tiveram que, logicamente, diminuir de alguma forma as despesas que eles tinham nessa pesquisa e nessa busca de purificar urânio e mais centrífugas mais desenvolvidas, etc, etc. Chegou o Trump, a primeira coisa que ele fez, os Estados Unidos se retiraram do acordo. Os Estados Unidos era a peça mais importante, é o país mais importante no mundo. Se os Estados Unidos saíram do acordo, os Estados Unidos saíram da Organização de Saúde Mundial, da Organização Mundial do Meio Ambiente, do negócio de clima, os Estados Unidos saíram de tudo isso. Entendeu? Agora vem o Biden e, enquanto os Estados Unidos não estavam lá, o Irã continuou aperfeiçoando mais centrífugas e mais urânio, e o chefe lá do Departamento de Energia Atômica americano declarou, há 2 semanas atrás, que em algumas semanas, não em anos, como antes se pensava, ou meses, em algumas semanas, o Irã estará pronto para começar a produzir armamento atômico. Então, aqui em Israel, se ouviu isso, o mundo acabou. Claro. Entendeu? Porque qual é a promessa iraniana? Acabar a vida desde arrasar Israel, eles dizem isso todos os dias. E aqui todos os analistas políticos de grande nível, os professores universitários, dizem que quando um líder grande, como é o importante, como é no Irã, diz isso, você tem que acreditar. Você não pode dizer que ele está falando à toa. Você tem que acreditar. Então, com isso, você obriga o país que está sendo ameaçado a gastar fortunas para conseguir impedir que ele faça isso ou para ter meios de defesa, se bem que contra um ataque atômico você não tem defesa praticamente. Só atacando contra, né? Só atacando antes. A única defesa contra um país que te ameaça com armas atômicas é você atacar antes. Certo. Então, é um problema sério, é um problema muito sério para Israel. E Israel esperava que o Biden, a primeira coisa que ele dissesse, antes dele dizer que ele vai voltar a negociar com o Irã os termos do acordo que havia antes e que o Trump saiu desse acordo. Então, ele falou isso sem antes telefonar para o Netanyahu. O Netanyahu está muito ofendido. Mas aqui em Israel, dizem as pessoas todas esclarecidas, que a aliança que existe entre os Estados Unidos e Israel é uma aliança que não é uma aliança para defesa de guerra, porque nunca um dirigente, um líder israelense permitiu, mesmo na época da Guerra do Golfo, quando Israel foi ameaçado pelo Iraque, de que eles iam mandar foguetes com ogivas, ou eles não tinham atômica, mas ou com gases venenosos, ou com substâncias bacterianas que iam causar doenças e morte. E os Estados Unidos, naquela época, era o Bush, que era presidente, perguntou ao Shamir, que era o primeiro-ministro aqui, se ele queria ajuda militar dos Estados Unidos. E o Shamir, naquela época, disse que jamais
Israel ia aceitar que um soldado americano morresse por nossa causa, por causa dos judeus. É. Entendeu? De modo que amigos, muito amigos, mas você, se quiser me ajudar, você me dá armas que eu não tenha, para mim ter armas mais potentes do que o inimigo que está me ameaçando. Você me ajuda com dinheiro, mas não com soldados. Isso. Até mesmo para manter uma independência mesmo de tudo, né? Exatamente, porque do momento que você aceita que um país ponha soldados no seu território, você perde a sua independência. Exatamente. Israel esperou 2000 anos para voltar à sua pátria, não vai entregar. De modo que não tem nenhuma declaração que o Biden tenha feito contra Israel. Ele simplesmente não falou ainda nada a favor, porque ele está ocupado com coisas mais importantes. E no momento... E no momento, no próprio país dele, ele está ocupado, ele tem que recuperar os Estados Unidos. Então, aqui se fala que o Biden ainda não telefonou nem para todos os primeiros-ministros ou presidentes europeus, ele ainda não telefonou, que dirá para Netanyahu. Ruth, houve um atentado do Irã na Índia, na Embaixada de Israel? Sim. Dizem que é o Irã, ainda não foi provado. Foi na semana retrasada. No prédio, é um prédio de andares. Em um dos andares tem a Embaixada de Israel. E justamente no dia que houve o tal atentado era quando estava se comemorando 29 anos do reatamento das relações diplomáticas entre Israel e a Índia. Então, foi uma explosão que houve na rua, não próximo da embaixada. Alguns carros, e que não eram carros da embaixada, foram destruídos, incêndio, mas não aconteceu nada com nenhuma pessoa da embaixada, nem com os carros da embaixada, nem nada. Agora, simplesmente se levou em conta o fato de que o Irã poderia ser, porque existem muitos iranianos na Índia, e agora Israel mantém relações diplomáticas maravilhosas com a Índia. Então, lá falaram que é possível que tenham sido... Alguns anos, já também, uns 10 anos atrás, teve um atentado lá e com vítima, eu me lembro. Exatamente, em Bombai, que morreram até, eram os shlichim dos religiosos que mantinham essas casas em todos os lugares do mundo, para onde quer que haja israelense que viajou, que passeou, eles têm casa, têm comida, e morreram exatamente o casal. E ficou um menininho de 2 anos, que estava salvo, que ele tinha uma babá lá, uma babá indiana, hindu, que cuidava do menino. Foi aquilo sim, aquilo foi um atentado terrível. Mas esse não. Agora, como a tal história, existem momentos políticos que, quando existem divergências entre países e existe um momento político oportuno, então você faz uma bobagem dessa, uma bomba que vai explodir num carro que não acontece nada com ninguém, simplesmente para trazer o problema à tona. Então, o Irã diz, olha, vocês não esqueçam, eu estou aqui. Estão ocupados aí com a corona, estão ocupados agora com aviões,
Mas eu estou aqui, eu estou aqui. E aconteceu, por exemplo, essa semana, uma dessas aeronaves não dirigidas, que são controladas à distância, estava sobrevoando o Líbano para missões de fotografia. Fotografo, isso se chama espionagem. Mas isso então, do Irã? Não, isso Israel Tá. mandou essa. E o Hezbollah, lá em Beirute, atirou um foguete contra essa contra esse espião. Contra o espião, contra essa aeronave. E não atingiu, até que não atingiu. A aeronave continuou, mas aí o que acontece? Se o Hezbollah atirou, não é porque o Hezbollah resolveu que vai atirar, é porque ele recebe ordem do Irã, né? Porque Israel não atira, não bombardeia o Líbano. De forma nenhuma, embora o Hezbollah está lá, mas o Hezbollah, em geral, não ataca do Líbano, ele ataca da Síria, que é onde ele está estabelecido lá, como se fosse o dono da casa. Aí Israel atacou na Síria, no Golã sírio, instalações do Irã, do Hezbollah. E por aí foi um bombardeio tremendo. É isso. E também aqui tem acontecido agora, por causa disso, dessa agitação toda, já 2, 3 semanas seguidas que está havendo uma série de atentados terroristas aqui contra soldados. E tem havido em vários lugares de Judeia e na Samária, nos postos de verificação, onde os soldados estão parados. E agora, acontece que também nesses postos tem máquinas fotográficas que estão ligadas a centros, onde tem observadores que passam o dia diante de telas, um mundo de telas para ver onde tem soldado e o que está acontecendo. O soldado foi avisado que tinha uma pessoa não identificada, estava correndo na direção dele com uma faca na mão. Foi um segundo, o soldado se virou, atirou. O camarada já estava chegando perto dele, matou. Certo, para se defender, né? Não é o ideal, né? Não é o que a gente quer. Não é o ideal, ninguém quer isso, mas o que eu estou explicando é isso. Por causa desse problema agora que criou entre o Biden e o Irã, entendeu? Então, os outros, que o Irã não pode fazer isso, então, mas ele tem as armas, eles têm os braços longos que eles têm que fazem essas coisas. Ai, Ruth, é difícil, né? A gente não tem paz. E não vai ter, né? Não, o mundo está meio complicado. Meio complicado. Bom, Purim está chegando. Purim está chegando, a gente nem está ouvindo falar. Não, né? Porque, por enquanto, como eu te falei, tinha que terminar a quarentena hoje às 7 horas da manhã. E depois de 200 mil reuniões e horas, não terminou. Então, foi prorrogada a quarentena até a meia-noite de domingo. Isso inclui o aeroporto, que está fechado? Inclui tudo. O aeroporto é uma coisa à parte. O aeroporto eles estão querendo manter fechado, mesmo depois que abrir agora a quarentena. E o que eu expliquei, que eles vão colocar avião, um por dia, para trazer milhares de israelenses que estão fora do país e não podem voltar, então já começou
Eles começaram, inclusive, dos Estados Unidos. Falei que de outros países vão centralizar tudo no aeroporto de Frankfurt e diariamente vai sair um avião e volta para lá e traz, até trazer todo mundo. Agora, acontece que nos Estados Unidos tem muita gente, e os Estados Unidos é uma linha, do ponto de vista de tráfego aéreo completamente diferente da linha que é de Frankfurt. De modo que, então, dos Estados Unidos vai ter um outro avião, diariamente, até que traga todos os israelenses que saíram. De Dubai, eles vão ter que também, hoje mesmo se falou nisso, eles vão ter que voar ou para Frankfurt ou para os Estados Unidos. Não vai ter direto. E porque o Dubai, do momento que você fecha a sua fronteira para um determinado país, esse outro país também não se sente obrigado a abrir as fronteiras dele, né? E como as relações entre Dubai e Israel são muito recentes, e Israel não quer, de modo nenhum, fazer nada que prejudique a continuidade dessas relações, então é preferível não mexer. Então, os israelenses que voem ou para Frankfurt ou para os Estados Unidos, que também de Dubai tem voo para todo lugar, e vão voltar. Em relação a Aliá, também está tudo suspenso por enquanto, né, Ruth? O que se diz é o seguinte, que as pessoas que já estavam com a Aliá marcada, com o PAN, com o Mercas Clitar, tudo marcado, eles vão, se quiserem, se não quiserem transferir a data, eles poderão vir, terão que ficar, logicamente, que 2 semanas de quarentena em hotel, e depois, agora, como as escolas não estão funcionando ainda, e apesar de se falar da abertura da quarentena agora no domingo, quer dizer, segunda-feira, as coisas parte, não tudo, não vai ser tudo que vai funcionar. Só vão funcionar os escritórios, por exemplo, ou negócios que não trabalham com público, o tipo de tipul que é 1 por 1, por exemplo, que é um cabeleireiro que vai atender uma pessoa, manicure que vai atender uma pessoa de cada vez, massagista, tudo na base de 1 por 1. Os supermercados, como sempre, as lojas, por enquanto, de rua, não. Shopping? E as escolas até... Fechado, Ruth? O shopping está fechado? Tudo fechado. Tudo fechado. Tudo fechado. E não vai abrir agora. Certo. E as escolas estão falando? Existem supermercados que estão dentro de shopping. O super está aberto e todas as outras lojas fechadas. Eles estão querendo agora permitir, em vez de enviar, de remessa de comida de restaurante, de poder fazer take-away. Quer dizer, que o restaurante faz uma bancada, você telefona, encomenda, paga de casa com o seu cartão de crédito, e você passa lá, o restaurante está fechado, na calçada tem uma bancada com sacolas com nome, e tem um camarada que entrega a sacola. Tá certo. Take away. Okay. Então, isso vai permitir. Agora, das escolas não falaram uma palavra. Ué. Hoje é sexta. Por quê? Por quê? Porque não conseguiram chegar a um acordo. Difícil, né? Por que as escolas sempre são mais prejudicadas? Sim, o problema é que eu falei no início, não sei se você prestou atenção, que esses novos... sim, dos alunos. Essas mutações estão atacando crianças, que essas crianças não adoeceram. E agora estão dizendo que existem perto de 40 mil crianças de menos de 16 anos.
Certo, certo. Estão ou doentes ou não estão sintomáticos, mas o exame de corona deu positivo. E não tinha, não existia. É verdade, é verdade. Esse mês de janeiro, eles estão chamando aqui Janeiro Negro. Imagino. É o pior mês desde que começou essa pandemia, é o pior mês. Eu acho que no mundo inteiro, né? Foi no mundo Muito inteiro. ruim. De modo que ninguém sabe exatamente o que vai ser, tá todo mundo... Tem crianças que esse ano escolar, né, que começou em setembro, não tiveram um dia de aula. As creches funcionam, Ruth? As creches funcionam agora, nessa semana, que essas 2 semanas, só ficaram funcionando as creches para crianças cujas mães têm trabalho indispensável. Então, a minha bisneta, por exemplo, estava indo na creche, mas só estavam indo 4 crianças. Porque não tem como, né? A pessoa tem que trabalhar. Não tem como. Porque não tem como. Mas aí diminui. Agora, mas também não falaram até agora, vai ter, como termina, foi prorrogada até a meia-noite de domingo. Então, domingo vai ter uma outra reunião durante o dia, eles vão ter que fazer, porque para resolver alguma coisa para segunda, mas se eles resolverem que vai abrir as primeira, segunda, terceira e quarta série, como foi da outra vez, nenhuma escola vai poder abrir de domingo, meia-noite, para segunda de manhã, porque as escolas estão fechadas, tem que limpar, tem que preparar, não pode. É uma situação... Como está agora, ainda não teve. Essa é a pior... E os comerciantes, os negociantes, tem muitos que estão dizendo que existe uma comissão, né? Eles disseram que eles vão abrir no domingo as lojas. Porque... Na verdade, assim, você está falando que a quarentena não está servindo tanto quanto... Mas, assim, acho que seria um conjunto de fatos, né? A quarentena... O negócio é que ninguém sabe explicar. O problema é que as pessoas também não estão se vacinando, continuam se aglomerando em alguns lugares, e o número maior realmente é entre os religiosos. Continua sendo, né, Ruth? Nossa. Só tem um rabino desses rabinos Haredi, ontem, inclusive, não, ontem foi sexta-feira, não iam transmitir, foi na quinta, transmitiram a fala do rabino dizendo que a coisa mais importante, segundo os conceitos religiosos judaicos, é a vida, de modo que tem que fazer tudo para conservar a vida. E se é vacina, tem que tomar vacina, e se é não realizar rezas conjuntas, é não rezar, e se é fechar os Talmud Torá e as Yeshivot, tem que fechar, mas ele é o único. Isso é muito ruim. Justamente, pode, né? A gente é o povo do livro, né? Da sabedoria, né? Tudo bem, país a gente... da tecnologia, da ciência, né? Exatamente. De modo que a gente fica meio... atordoado. Atordoado. Querida, para a gente fechar, tem alguma coisa boa? Pois é, a coisa boa que eu queria dizer, eu disse logo no início, foi desses 3 remédios que estão agora em vias de sair, que se isso vier, realmente vai ser a descoberta do século, porque vai ser um remédio que vai ter atuação imediata, de modo que isso é uma maravilha. É israelense, né?
É israelense, né? Israelense. Eu acredito que estão fazendo também no resto do mundo, mas aqui saiu em grande em grande promoção jornalística, os 3 israelenses que estão fazendo isso em hospitais diferentes, sendo que o que está mais adiante de todo mundo é o que está fazendo no Hospital Ichilov, que é Já a foi tal feito, da bolha. e já foi feito o teste em pessoas? Ainda não, Ainda estão não. fazendo em animais, Ah, exatamente. Mas, do momento que, como é uma proteína, e proteína é uma substância que, em todo o nosso corpo, o sustentáculo todo é a são proteína. proteínas, de modo que é muito difícil que tenha alguma reação que impeça de usar. E isso vai atuar sobre o mecanismo da coagulação sanguínea, Certo. entendeu? De modo que o problema não é esse, o problema é que, por enquanto, é carésimo, porque tudo que é nanotecnologia é muito caro, mas ninguém vai medir os esforços para conseguir o que for possível para tratar disso, Claro. porque é isso que mata as pessoas. É verdade, é verdade. É isso que mata as pessoas. É até essa coisa, quando no início que morria muito mais do que, quer dizer, 1 ano atrás não se sabia e depois os tratamentos mudaram e até diminuiu o número de mortes. Um desses Exato. que a gente ouviu era em relação a esses coagulantes, né, anticoagulantes, Exato. porque isso Exatamente. essa hemorragia que provoca a morte, né? É, Então a começou a morte. se São microhemorragias, é, mas que vão ocupando cada vez maiores partes dentro do pulmão, e o pulmão zera, não funciona. E sem oxigênio, sem pulmão, você é um não pode remédio viver. mais potente ainda do que esses anticoagulantes que são Exatamente. dados hoje. Quer dizer, é um remédio realmente poderoso. É, Querida, exatamente. que semana que vem essa proteína aí já esteja Vamos ver se sendo semana que vem já usada nos está seres melhor a humanos e proteína. com E sucesso. sobre Purim, por enquanto, não pode abrir as lojas que vendem as fantasias. Agora, eles falaram aí que as pessoas estão comprando online Ah, fantasias, que mesmo que não tenha festa de Purim, as crianças em casa vão se fantasiar. acho que uma festa virtual de Purim dá certo. É. Se não puder, criança pode descer com os pais para o É, jardinzinho que tem perto de casa, vão descer fantasiadas. é isso aí. Agora, as festas de Purim, os bailes, É, nada disso. adiós, Pampa Mia. Isso aí. Mas vai ficar bom, vai ficar bom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você também, E para eu todos acho os que nossos ouvintes. essa semana a gente teve notícias mais animadoras dentro do contexto, né? Esse remédio É, essa diminuição de pessoas mais velhas que, né, diminuiu exato, isso bastante. realmente é uma maravilha. É. E só para complementar aí, ontem eu estava ouvindo no jornal que aqui no Brasil já chegamos à marca de 3 milhões de vacinados, de vacinação aqui. Aí eu me lembrei como Israel, assim, para Israel isso é quase 1/3 da Exato, população, né? E aqui não é exato. nem 1%. Sim, porque aí 3 Aqui é milhões é ainda 1%. muito pouco. Aqui é 1%. Mas proporcionalmente. Mas também, escuta, é uma maravilha que já tem um início. Exatamente. Isso é o positivo, Exato. exatamente. Já começou, é maravilhoso. É Que isso aí. comece e continue. Vai Exato. continuar. Ok. Querida, um Se super Deus quiser. beijos e até. Muito obrigado. Shabbat Shalom. Shabbat Tudo de shalom. bom para todos. Obrigada. Tá. Tchau. Tchau.